Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo mais rapidinho para falar um pouco sobre Canção para Ninar Menino Grande, um livro, acho que é o mais recente de Conceição Evaristo, minha primeira leitura da autora. Eu não tava pensando muito em fazer esse vídeo, tipo, indicando o livro e tal, mas aí eu tava na academia correndo e aí eu tava escutando música e do nada tocou uma música e aí eu pensei, no dia eu tinha terminado de ler esse livro. E aí eu pensei, nossa, se esse livro fosse uma música, eu acho que seria essa música, sabe? Enfim, vou mostrar pra vocês a música. Quem não teve amor nunca sofreu e desconhece o que é agonia. A perfidez, o pranto livre, como eu, ai, desafogue a melancolia. Então, porque eu acho que essa música tem tudo a ver com esse livro. Primeiramente, a gente tem que entender o contexto da história, que a gente vai conhecer o personagem principal, que é Phil Jasmin, que é um homem negro que ele trabalha em transporte de cargas de trem, sabe, entre várias cidades. E aí a gente vai conhecer a história dele, um pouco da história dele, que não é uma coisa muito cronológica, de tipo, conhecer a infância, embora tenha passagens que a gente consegue captar. Mas a gente vai basicamente conhecer Phil Jasmin através das mulheres que ele cruzou o caminho, assim, em algumas cidades, em algumas viagens e tal. E, enfim, a partir dessas relações. E como essas relações mudaram a vida das mulheres e a vida dele. E critica muito uma ideia de masculinidade que existe, assim, porque Phil Jasmin é um cara que, tipo, ele cresceu achando que precisava ter quantas mulheres fosse possível, assim, performava esse papel, sabe? Enfim, sem ter nem consciência do que as suas ações causariam na vida de outras pessoas, principalmente dessas mulheres. Enfim, para não acabar contando coisas demais sobre o livro, eu acho que um dos pontos principais desse livro é a questão de como a gente pode interferir na vida das pessoas pro bem ou pro mal. E, tipo, a gente influencia as pessoas independente da gente querer ou não e da forma que a gente quer ou não. Então, é importante reconhecer isso e entender que, tipo, o que você tá fazendo para com o outro. E aí, o livro é muito interessante porque, ao invés de do ponto de vista de Phil Jasmin, a gente vai tendo o ponto de vista dessa narradora, que é quem escutou as histórias das mulheres que conheceram ele, que tiveram um caso com ele, e vai contando uma por uma, sabe? E aí a gente percebe certas frustrações em Phil Jasmin, em como performar essa masculinidade e tudo, talvez não seja um caminho muito inteligente e muito saudável. Não é um caminho que vai realmente gerar a sua felicidade. É só algo que, tipo, ele segue porque foi assim que foi ensinado e ele quer meio que provar pro mundo que ele pode, sabe? Enfim, tem essa história que é muito interessante, que é da infância dele, que eu acho que é a única, assim, que tem mais forte, que tá sempre voltando, sabe? Que é quando ele ia ter uma apresentação na escola e aí ele queria ser o príncipe. Ele não foi cogitado para ser o príncipe e foi colocado um garoto branco no lugar para performar o príncipe lá. E aí essa frustração segue a vida de Phil Jasmin sem ele nem perceber, sabe? E querendo ou não, as ações que ele faz, muitas vezes é para provar que ele pode ser esse príncipe, mas na verdade não há essa mudança internamente, entende? Porque ele nem reconhece isso como uma problemática. E eu achei muito interessante isso, porque além de ter muitos relatos de mulheres e a gente vê as histórias dela, a sua vida foi mudada a partir de algum ponto de encontro com ele e como ele não percebe o quanto as próprias ações são danosas pra ele mesmo, sabe? E aí ele traz essa ideia de perceber que o fato de ser esse cara que tem todas as mulheres e que, enfim, é muito cortejado e não sei o que, não necessariamente vai trazer a felicidade pra ele, entende? Então ele não sabe se ele é feliz e com isso tudo, que é isso que gera felicidade nele, sabe? E aí eu acho muito interessante porque fala muito de amor e principalmente do fato de que talvez, será que ele amou? Será que, tipo, essas mulheres foram amores da vida dele ou foram só amantes da vida dele? E aí eu acho que tem um pouco de Phil Jasmin, tem um pouco de Macabé em Phil Jasmin,
nessa infantilidade, assim, emocional, sabe? Nessa infantilidade de consciência mesmo, de se entender, de buscar a si próprio. Eu acho que é muito importante, muito interessante essa mensagem. Enfim, foi isso que eu achei. Se você já leu esse livro, me responde se essa música, você acha que essa música também tem a ver com esse livro. Fica a indicação de leitura, foi assim meu favorito, foi um livro favorito, né? E pretendo ler Olhos d'Água de Conceição Evaristo também, que eu não li. Esse é o primeiro livro que eu leio dela, então quero conhecer um pouco mais dessa autora. E espero que vocês conheçam também, porque eu achei muito interessante, assim. Porque ao ponto de vista, embora seja o personagem principal masculino, a gente tem mulheres muito fortes e a história é muito forte dessas mulheres. E, enfim, é um personagem masculino que meio que se desconstrói. Não é que ele se desconstrói completamente, não é essa grande mudança, mas assim, é como a gente percebe que as suas ações não são pautadas exatamente no que ele quer e no que ele quer ser, sabe? É sempre pautada em algo externo e numa tentativa de aprovação, numa tentativa de se autoafirmar, entende? Embora não exista a consciência disso, eu acho que a parte mais importante é essa, que é tipo, você precisa ter consciência da sua existência, do que você faz, porque às vezes a gente não tem consciência do que a gente tá fazendo para as pessoas, de como a gente tá influenciando, sabe? E é isso, no fim, talvez o Jasmine não seja uma pessoa tão... Talvez ele seja um pouco solitário, entende? Talvez tenha um vazio dentro dele. E aí eu achei muito interessante a construção dessa história, fica a indicação. E é isso, esse vídeo era pra ser bem rápido, mas não foi, né? E aí, esses dias eu vou fazer um vídeo sobre outro livro, um livro de filosofia, o Caibalion, que eu li recentemente, achei muito interessante e tem algumas coisas que me ajudaram muito, tipo, a mudar certas formas de pensamento e até me sentir melhor com a vida no geral. E é isso. É isso, gente. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. E aí, se você gostou, por favor, curte, comenta alguma coisa. E, enfim, obrigado.